3, 2, 1. Fala aí, pessoal. Muito bom dia para mim, boa tarde para quem está aí no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast chamado Gamer Profile, que tem o intuito e a responsabilidade, por que não dizer assim, de fazer um 360 em volta do meu convidado, ou no caso de hoje, da minha convidada, Café com FPS. Uma coisa muito interessante sobre essa conversa de hoje é que eu e a Café não nos conhecemos antes dessa interação aqui. Então, eu mandei uma mensagem para ela no TikTok. Ela é uma personalidade do TikTok. Ela faz vídeos lá com frequência, muito voltados a videogame, muito voltados a PlayStation, mas ela vai poder me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. E ela generosamente aceitou o meu convite. Você recebeu uma mensagem hoje em dia de uma pessoa estranha na internet. Não é uma coisa tão legal. Então, eu tentei fazer uma mensagem educada e decente. Ela foi graciosa o suficiente de poder aceitar esse convite, entrar em contato comigo de volta, e a gente marcou essa conversa hoje aqui. Então vai ser uma conversa muito interessante, porque eu não conheço muito da história dela, e eu imagino que muita gente que vai assistir hoje talvez não conheça, ou mesmo que você siga a Café com FPS no TikTok, talvez você não conheça algumas coisas que eu vou perguntar da história dela aqui. Com isso dito, para todos que estão chegando agora, tanto na live stream, ou assistindo, ou ouvindo depois no seu podcast preferido, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mas mais do que tudo, Café com FPS, seja muito bem-vinda ao segundo Gamer Profile. Eita, muito obrigada pelo convite, tá, Celso? Fiquei muito feliz. Posso chamar de Celso mesmo? Humildes, como que você prefere? Celso tá ótimo. Ok, e muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, e eu acho que quando o assunto é jogos, eu viro uma pessoa que fala pra caramba, então esteja pronto aí para escutar um debate muito louco. Que bom, eu fico muito feliz. Realmente é a proposta disso. Então, se a gente está falando de videogames e tudo, a gente vai chegar no TikTok, eu quero entender um pouco mais como é que você interpreta a plataforma. É claro, tem que ser justo. Em alguns momentos, eu vou aproveitar algumas dicas que você está me dando para a minha própria proposta no TikTok, mas a minha curiosidade é como você interpreta aquela plataforma e como é que você se sente nela. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria começar te perguntando, Café, qual que é a sua primeira memória de videogames? Ali, eu imagino que você era uma criança pequena, e qual foi o primeiro contato que você teve com videogames? Qual é aquele momento que você fala assim, não, nesse momento é a primeira memória que eu tenho de videogames? Fala um pouquinho disso para mim. Engraçado que eu sou influenciadora da PlayStation, mas meu primeiro videogame eu acho que eu já nasci tendo, basicamente, porque minha mãe é gamer. E é uma coisa bem diferenciada, né? Uma mãe gamer. Pois é, pessoal. Minha mãe nasceu em 1980 e ela sempre jogava em fliperama tudo. E eu lembro que assim que eu nasci, assim que eu tenho uma memória minha criança, eu já jogava num Mega Drive. E era maravilhoso, sabe, gente? Era um videogame que, assim, os gráficos não eram tão bons, mas pra época era bem legal, né? Eu não sou muito velha, mas na época tinha coisas melhores, mas eu adorava jogar no Mega Drive por causa dessa questão da nostalgia, sabe? Sim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu olhei para um videogame e joguei, foi demais. Aí veio o PlayStation 1 e o PlayStation 2. Muito bem. Bom, curiosamente, você falou que a sua mãe é de 1980, eu sou de 1980 também, e então é completamente plausível para mim que nasci e cresci com videogames. A minha primeira memória de videogames é com 3 anos de idade, então é completamente plausível eu imaginar que a sua mãe, por ter nascido nessa época, era gamer. Mas é até curioso pensar, porque quando eu cresci, eu não via muitas meninas, pelo menos, conversando sobre games, né? Então, é interessante saber disso. O Café, você se importa de compartilhar a sua idade com a gente? É ok você falar? Eu tenho 18 anos. Ok, justíssimo. Então, sua primeira memória foi do Mega Drive. Eu queria falar um pouquinho do Mega Drive também. Ela, obviamente, não foi a minha primeira memória de videogames, mas eu tenho memórias muito bacanas sobre o Mega Drive. Inclusive, eu estava criando um vídeo sobre o jogo que mais me marcou de cada console. E eu queria te perguntar, do Mega Drive, qual foi o jogo, os jogos mais memoráveis para você, que você olha para trás com aquela nostalgia, aquele gosto bacana, aquela saudosidade? Saudosismo. Nossa, tem vários. Tinha um, acho que era do Sonic, se eu não me engano, que eu tenho uma memória de jogar, sabe? E era muito divertido, porque eu lembro que eu fazia altas coisas, assim, o personagem fazia várias coisas. E eu criança, gente, vocês imaginam, criança, né, nem entende muitas coisas, mas eu ficava tipo, meu Deus, ele faz tudo isso! Era uma loucura, assim. Foi o jogo que eu acho que mais me marcou, assim. Aí, logo depois, quando eu ganhei o PlayStation 1, um jogo que mais me marcou foi, sem dúvidas, o Spider-Man, que na época, pra mim, parecia um filme. Sério. Tipo, eu olhava aquilo lá e falava, gente, é o gráfico maravilhoso, sabe? E pra época, realmente, o jogo do Spider-Man trouxe umas coisas muito bacanas, né?
O que ele... Eu lembro ter jogado o primeiro Spider-Man e o segundo, acho que teve no PlayStation 1 também. O que marcou mais para você? Porque o Sonic eu consigo fazer uma associação pela explosão de cores, né? Tudo muito Sim. rápido, tudo é muito impressionante para uma criança. Voltando para o Sonic rapidamente, você lembra se você tinha coordenação motora suficiente para fazer as coisas? Você conseguia passar de fase? Ou era uma coisa mais de ficar pulando e tudo? Porque eu não sei qual foi a idade que você engajou com esse conteúdo, né? Então, eu lembro que acho que assim que eu comecei a ter um pouco mais de. Eu vou falar senso, né? Quando você tá crescendo e você vai finalmente entendendo que, tipo, eu sou uma pessoa, né? Eu estou vivo. Eu acho que foi mais ou menos nos meus 6 a 7 anos que eu realmente comecei a entender o Sonic, né? E eu Yeah. lembro que o que eu gostava de fazer era fazer ele correr, assim, sabe? Ele passar correndo Sim. assim nas coisas. Era legal demais. E eu acho que eu não passava muitas fases, né? Eu não tenho muitas lembranças dessa época, mas eu lembro que eu gostava de fazer ele correr. Era a coisa que eu mais gostava. Sim. Caramba, que legal. Bom, curiosamente falando, mais uma vez o podcast é sobre você, mas eu vou colocar primeiro Tudo pequenas certo. inserções sobre mim. Meu jogo preferido de longe, tive um debate mental muito grande quando eu estava fazendo essa minha lista aqui do vídeo que eu vou fazer. O jogo que mais me bateu assim demais é o Streets of Rage. O primeiro, o soundtrack, o gameplay, é um jogo assim 10/10 e ele envelheceu muito bem. Então, recomendação para quem gosta de beat'em ups, né, aqueles jogos de luta de side-scrolling, recomendo bastante você voltar o Streets of Rage 1, 2 e 3 e o 4, que teve recentemente também, da Dottie Moo, eu recomendo bastante. Mas aí a gente faz então a transição para o PlayStation 1, e isso vai acabar fazendo uma ponte até para o final da nossa conversa, para o PlayStation 4 e 5 que você tem, faz muitos vídeos em cima. Então você teve esse videogame foi seu ou ele era da sua mãe e você jogava ali quando dava? Como é que era essa dinâmica exatamente? Então, o Mega Drive era da minha mãe e o PlayStation 1 ela comprou depois para nós duas jogar, basicamente. Ok? Então, o que eu me recordo muito é que a gente comprava os jogos, né? Colocava lá e tinha toda a experiência. O meu PlayStation 1 era aquele Baby. Então, eu tenho muita essa memória afetiva com o PlayStation 1 Baby, sabe? E eu lembro que eu jogava muitos jogos naquele PlayStation 1. E era assim, foi o meu primeiro videogame de fato foi aquele lá. Caramba. Então vamos falar um pouco do PlayStation 1, assim, o que te marcou muito nele. E eu queria te perguntar, se é claro, se você ficar confortável de falar um pouco da sua mãe também, quais são os jogos mais memoráveis do PlayStation 1 para você e o que você lembra sua mãe jogando também? Muito legal, uma ótima pergunta. Eu lembro que a gente não tinha muitas condições financeiras assim para ficar comprando vários jogos, né? Só que a gente gostava de pegar um jogo e basicamente ir até onde dava, sabe? E eu lembro muito da gente, por exemplo, no próprio Spider-Man, né? Que foi um jogo que me marcou demais. Eu lembro da gente, eu tentando escalar um prédio para fazer alguma missão que tinha lá. E eu não conseguia, sabe? Porque quando você é muito criança, você às vezes não pega algumas mecânicas tão rápido, né? Pelo Claro. menos não na minha época, né? As crianças de hoje em dia acho que tá mais evoluída, né? Mas na minha época não era muito assim. Hoje em dia, o que é o Spider-Man de PlayStation 1 para as crianças, né? De hoje em dia. Mas eu Nascidas e crescidas com iPads, né? É diferente, a coordenação motora vem muito mais rápido. Exato. Então, tipo assim, pra mim, com 6, 7 anos ali, gente, o PlayStation 1 era difícil, tá? Não era um jogo fácil, né? O Spider-Man. E aí eu lembro que ela me ajudava a passar algumas fases, tinha umas que nem ela conseguia. Então, nós duas ficava ali debatendo o que a gente ia fazer, tudo. E era muito legal. Eu lembro também de um jogo, eu esqueci o nome dele, mas eu lembro claramente, que a gente meio que ficava batendo nos carinhas, sabe? Nesse jogo e tava meio que num estacionamento. É uma memória perdida que eu tenho, sabe? Só tá na minha cabeça, eu Ok. não lembro nem o nome do jogo. E eu lembro que era muito legal ficar batendo nos carinhas também. E eu gostava muito de pegar no Spider-Man quando chegava um inimigo, você tinha uma mecânica de lançar teia nele, sabe? E era muito Uhum. legal, porque você via eles todos lá presos, e não, eu achava fenomenal. E você gostava do herói Homem-Aranha nessa época já, ou você foi introduzida ao herói por causa do jogo? Aí é uma ótima questão. Eu conheci o jogo primeiro para depois conhecer o personagem. O que é Que legal. bem engraçado, né? Eu acho que a maioria das pessoas que jogou esse jogo já conhecia o Homem-Aranha, mas eu era muito criança, né, gente? Então eu não, eu não conhecia muita coisa. Só que eu lembro que daí eu jogava o Homem-Aranha e um dia eu vi, eu acho que foi na Globo que passou o filme do live action, daí com o primeiro live action, né? E eu lembro que Sim. eu falei, uai, esse aí não é aquele lá?
Definitivamente é o filme do Tobey Maguire, um clássico aí, muito, muito bom. Clássico, um dos melhores Homem-Aranha, sabe? Como você falou o why agora, é uma pergunta mandatória. De onde você nasceu, onde você cresceu? Eu sou paranaense! Legal. Eu digo que eu pego gírias de vários lugares, porque eu faço muita amizade com pessoas de outros estados, né? E aí acaba que você convivendo, você vai pegando aqui um sotaque ou outro, né? Na verdade, eu sou muito parecido com você nesse sentido. Eu absorvo muito do meu ambiente. Curiosamente, eu sou do Rio de Janeiro. A minha esposa é de São Paulo. Ela fica me sacaneando que eu perdi o meu sotaque, né? A gente já se conhece há muito tempo. Mas quando eu entro em contato com a minha família do Rio de Janeiro, quando eles vêm me visitar e tudo, como a minha irmã veio tem 2 meses aqui, o meu carioquês volta na hora. Eu começo a fazer um X muito maquiado. Assim. Muito interessante como é que isso acontece. Bom, fechando então o PlayStation, a gente vai traçar sua trajetória até o Play 5, tá? Então, fechando dali, você graduou para o PlayStation 2 eventualmente? Sim, foi o próximo videogame que eu tive. Inclusive, vou deixar um adendo aqui, que eu tenho uma raiva até hoje por causa disso. Okay. Eu ganhei o PlayStation 2 e eu falei, pô, agora eu vou ter o PlayStation 2 e o PlayStation 1, né? Não, a minha mãe deu meu PlayStation 1 para um primo. Então, eu quero deixar a minha indignação até hoje, já fazem anos, fazem mais de 10 anos daí, provavelmente, e eu ainda tenho raiva até hoje disso, tá? Eu queria meu Play 1. Nota de repúdio para a mãe da Café. Muito errado. Nota de repúdio. Muito bom. Pelo menos, assim, é claro que pela nostalgia e o seu apego físico ao console deve ter sido chato, mas pelo menos o Play 2 é retrocompatível com... Ou, quer dizer, o Play 2 é retrocompatível com os jogos do Play 1, então dá para você jogar ele tranquilamente, mas eu entendo perfeitamente você perdeu o seu xodó ali. Quando você pegou o Play 2, aí esse console era seu e da sua mãe ou ele era só seu? Ele era meu também, só que eu jogava bastante com a minha mãe também. Então, acabou que foi realmente uma era ali pra gente. E o jogo, já vou até responder, provavelmente você vai me perguntar. Okay. O jogo que eu mais jogava com ela no PlayStation 2 era o Lego Indiana Jones. Opa, nossa, perfeito. Multiplayer perfeito para você jogar. Saudoso, um co-op local maravilhoso. Era um jogo muito engraçado. Pra época, não perde muito em quesito de gráfico para os Legos de hoje em dia, sabe? Graficamente, ele era bem bonito. E tinha várias mecânicas legais. Você falava, nossa, que genial, sabe? E o Lego Star Wars também, que era maravilhoso. Sim. E aí você, com quantos anos você estava no PlayStation 2? Uns 8 por aí. Não, a sua percepção, então, daquilo ali já era praticamente, não adulta, mas já era adolescente já. Então você já tinha uma compreensão, você conseguia finalizar jogos e coisas do tipo. Sim. Pelo menos um Lego com a sua mãe. Cara, que bacana, cara, que legal. Bom, alguma memória, além dessa, memorável para o PlayStation 2, ou a gente pode pular para o PlayStation 3 direto? Olha, eu lembro que no começo, o memory card era carinho, tá? O original, tudo era carinho. Acho que até hoje você acha por um preço meio caro se você for comprar o original. E aí eu lembro que não tinha memory card no meu PlayStation 2 no começo. E aí eu gostava de jogar o GTA San Andreas. Mas como que eu ia zerar o GTA San Andreas sem o memory card? E aí eu basicamente chegava da escola, ia ligar o PlayStation 2, ficava até umas 8 horas da noite. Isso para uma criança era muita coisa, tá? Eu tinha pausas, tudo tranquilo, né, gente? Eu comia. Era uma criança saudável, tá? Mas aí eu lembro que eu chegava longe no jogo e eu tinha que desligar o videogame e começar tudo de novo amanhã. Gente. Só uma observação aqui, porque a gente está começando a pegar a atração na live aqui. Eu só queria mandar aqui um abraço para o JMV, que está aí na live. Seja muito bem-vindo e highlight aqui o seu comentário. Ele falou que também jogava Lego Indiana Jones. É interessante nessas conversas. Bom demais. Várias conexões. Eu confesso para você que o único jogo do Lego que eu joguei até hoje foi... Quer dizer, eu tenho na PlayStation Plus o do Star Wars, que eles fizeram as duas trilogias. Eu não joguei ainda, eu só fiz o Redeem do PlayStation Plus porque, né, eu tenho essa assinatura, eu não queria perder. Mas o único que eu joguei e platinei é o Lego Horizon, que saiu recentemente. Eu queria ver qual que era a proposta e tudo. Confesso que eu achei que ficou um pouco aquém do que eu estava esperando. Achei que a história estava muito leve, mas a gente vai fazer review desse jogo não. Mas eu tenho uma mínima experiência com jogos do Lego. Depois do PlayStation 2, qual foi o próximo console que você teve, Café?
Então, é até engraçado, né? Porque normalmente nessa ordem você espera que eu vá pro 3, mas na verdade eu pulei direto pro 4. Olha só Sim. que coisa interessante. Eu ganhei de aniversário, eu acho, nem lembro direito, faz um tempinho. Eu ganhei, acho que foi em 2017, meu PlayStation 4. Você sabe que é interessante? Esse pulo do 2 para o 4, eu não estou desmerecendo em nada o PlayStation 3, mas eu estou fazendo uma análise do mercado. Esse pulo, principalmente do Brasil, do 2 para o 4 é extremamente plausível, porque se você voltar no tempo, o PlayStation 2 ele é um dos consoles mais vendidos da história dos games. Eu acho que ele está em segundo agora. Não, acho que ele está em terceiro agora, porque o Nintendo Switch passou ele, o Nintendo Switch original. E o primeiro, eu não estou lembrando qual é. Não estou lembrando qual é, mas tudo bem. Não é pertinente a conversa. Mas é um dos consoles mais vendidos da história. Ele teve Sim. uma vida muito, muito prolongada, inclusive por muitos anos, enquanto o PlayStation 3 era o console principal da Sony, ainda era manufaturado o PlayStation 2 em vários países, porque ele vendia muito. E a library dele, que eu sempre falo essa palavra errada, eu falo como livraria, mas está errado. A, A a, biblioteca, a né? biblioteca, obrigado. A biblioteca de jogos do PlayStation 2, ela é absolutamente gigantesca. É Então, enorme! Tem muito jogo, especialmente na época bombavam jogos de filmes. Então você tinha jogo do 007, do de Friends, você tinha um jogo. Então tinha muita coisa. as possibilidades eram infinitas, não tinha aquela coisa assim, mãe, já joguei todos os jogos que eu quero do PlayStation 2, eu preciso do PlayStation 3. Então a necessidade imediata não existia. Agora, em adição a isso, o PlayStation 3, quando saiu, ele saiu num preço extremamente alto. Ele saiu aqui nos Estados Unidos a $600, o que na época era assim completamente inimaginável. Você tinha consoles ali de $200 a $400 no máximo, então era uma coisa extremamente nova para a indústria. Quando ele Sim. foi lançado, ele teve uma biblioteca de jogos muito limitada pelos primeiros 2 anos, então você não tinha um incentivo imediato para fazer a conversão para o console. E, é claro, depois do PlayStation 3 ele deslanchou. E aí ele foi um console incrível e extremamente memorável. Mas, logo depois saiu o PlayStation 4 a $400, extremamente mais acessível e tendo muitos jogos do PlayStation 3 compatíveis ou com portes ótimos para o PlayStation 4. Então, acabou sendo um console mais fácil é, de você pular, digamos assim. Mas eu Exato. PlayStation 3, inclusive, um fun fact, eu tenho meu PlayStation 3 conectado até hoje, ele está aqui atrás do meu monitor, porque existem várias Nossa. experiências do PlayStation 3 que não existem em plataforma nenhuma. E eu não vou me livrar desse console enquanto eu não tiver porte de todos esses jogos. Um deles, não sei se você jogou, deixa eu pegar ele aqui, vamos fazer uma coisinha aqui ao vivo. Será que eu consigo pegar ele? 1, 2, 3 e. Deixa eu achar ele de preferência. O God of War Ascension? O God of War, então, eu tenho. Na verdade, o meu PlayStation 3, ele é o Slim, aquele que tem a capinha que faz o slide assim, e ele é todo vermelho, porque ele é a edição do God of War. Então ele veio com todos os jogos do God of War. Inclusive, eu platinei todos, hein? Isso é um bragging rights que eu tenho. Eu platinei todos os jogos. Maneiro demais. Escolheu uma das melhores edições aí, eu diria que é a melhor. Sim. Ó, o jogo que eu tava falando que tá preso no PlayStation 3, ele tá no Xbox também, mas eu gosto de ter ele no PlayStation. Esse aqui, ó. A Shooter's Wrath da Capcom é um jogaço Diferentão, hein? e não tem aonde você jogar. Ele tem uma pegada meio Cavaleiros do Zodíaco, meio luta contra os deuses, uma coisa muito legal. Então, por motivos como esse, eu tenho meu PlayStation 3 conectado até hoje. Mas a gente vai fazer o pulo, então, Café, para o PlayStation 4. E aí, você já estava com quantos anos ali? Talvez uns 12, de 12. Ah, não, você tá com 18 agora, então você devia ter uns 10 a 11 anos de idade quando você pegou o PlayStation 4? Eu acho que foi mais ou menos por aí. Inclusive, eu digo que eu comecei com o pé totalmente direito no PlayStation 4, porque ele veio com 3 jogos incríveis, que eu diria que, assim, um arraso. Veio com um Gran Turismo, eu só não lembro qual que é dos Gran Turismo, mas veio um Gran Turismo. Veio o Uncharted 4 e o God of War 2018. Nossa, Então, começou bem. eu comecei com os 3 jogos tops para estrear o PlayStation 4, sabe? Cara, que incrível. E me fala um pouco da tua jornada, então, com o PlayStation 4. Além desses 3 jogos que você mencionou aqui agora, quais são as experiências mais memoráveis desse console especificamente? É claro que tem vários ports agora para o PlayStation 5, mas eu sei que você jogou no 4 especificamente. Você fala assim, cara, se eu pudesse apagar a minha memória, eu gostaria de vivenciar essa história do início ao fim novamente. Olha, um jogo que me marcou muito foi o Uncharted 4. Tanto que ele veio com o console, né? E eu lembro que uma das cenas que eu, assim,
tem muito na minha cabeça que eu achei magnífica foi a saída da prisão, né? O escape da prisão, que tem basicamente quase que no início do jogo, né? E você tem que enfrentar vários carinhas, você tem que correr muito rápido ali, você tem que, né, tem que ter tudo aquilo lá. E eu lembro que a primeira coisa que eu olhei, eu pensei, que gráfico! Graficamente é um jogo muito bonito, o Uncharted 4. No PlayStation 4 ele tava perfeito, basicamente, né? Não à toa que é um dos jogos mais fortes da Sony. E, tipo assim, eu lembro que aquele escape da prisão foi o momento que eu falei, isso aqui é tecnologia. Isso aqui é o auge, sabe? E um abraço para a galera da Naughty Dog. Foi Naughty Dog? É Naughty Dog que fez esse jogo. É Que nada. o que eles conseguiram com a série Uncharted no PlayStation 4, principalmente o 4, o Uncharted 4, é fenomenal, porque assim, eles torceram ali o hardware até os limites para poder fazer o que eles fizeram ali. Então, parabéns de coração a eles. Agora, eu queria, antes da gente chegar no PlayStation 5, eu queria perguntar para você, hoje, com seus 18 anos e com o PlayStation 5 e outras plataformas que você já experimentou, quais são os seus 5 jogos, assim, o seu top 5, os jogos mais marcantes para você, da tua história, e por quê? Fala um pouquinho de cada um para mim. Olha, eu vou dizer aí que quem me segue há um tempinho e assiste as lives já vai saber qual que é o top 1, né? Mas eu vou dar uma enroladinha aqui para segurar a audiência, como diria. Boa. Meu top 5 é o GTA San Andreas por causa do que eu te falei, né? Eu tenho essa memória afetiva de eu tentar zerar ele e não conseguir, né? E apesar de ser assim, é uma coisa meio doida, né? Eu gostava muito daquele jogo, e principalmente porque ele era um mar de possibilidades, né? Você podia fazer basicamente qualquer coisa lá dentro, você podia levar o caos para a cidade. Então era muito bom. O quarto jogo eu deixaria para Uncharted, com certeza. Eu joguei os 4, no caso, 1, o 2, o 3 e o 4. E eu vou dizer, o terceiro é maravilhoso, magnífico. Aquela cena da. Não sei se você viu a queda do avião, que ele tá. Aquelas coisas. É magnífica aquela cena, gente. Aquilo lá é absoluto cinema. Com certeza. E em terceiro lugar estaria Tomb Raider. Eu gosto muito do Rise of the Tomb Raider. O Shadow eu também gosto bastante. Os mais recentes, né? Assim dizemos, né? Eu Sim. gosto muito dessa franquia porque eu gosto de jogos no modo história, né? Tanto que por isso que o Uncharted também tá na minha lista. E eu gosto pra caramba da personagem Lara Croft, porque ela é uma mulher empoderada, né? E eu gosto disso nos videogames. Em segundo lugar, estaria o God of War. O meu favorito é o 3, porém, vou deixar aqui também a singela menção honrosa ao God of War 2018, né? Que eu tive uma baita experiência com ele aí no PlayStation 4. Então ele tinha que estar aí. Em primeiro lugar, é o The Last of Us. Okay. O primeiro, o parte 1, né? Sim. O parte 2 eu curto muito também. Eu não consigo decidir entre os dois. Então estaria os dois no top 1, sabe? Eu acho a história, assim, magnífica. E eu me apaixonei nesses personagens, sabe? Olha, uma coisa que eu acho fantástico nessa conversa é que quando eu fui te perguntar o seu top 5, eu pensei assim, pô, deixa eu falar do PlayStation 5 primeiro. E não sei por que eu falei, não, eu quero falar do top 5 agora, deixa eu perguntar agora. E isso me deu um gancho muito interessante para a gente chegar no PlayStation 5, porque nenhum desses 5 jogos que você mencionou, que são seus top 5 da tua história, são necessariamente para o PlayStation 5. Você pode jogá-los no PlayStation 5, você tem port, você tem remake, você tem muitas coisas, mas nenhum deles é do PlayStation 5 especificamente. Então, eu queria chegar no PlayStation 5 te perguntando, quando que você adquiriu o console? Eu adquiri há pouquíssimo tempo. Eu acho que não faz nem um mês que eu consegui meu PlayStation 5. Então, eu diria que eu tô me aventurando ainda, né? Nesse mundo aí dos jogos e tudo mais. Inclusive, o top 5 muda basicamente semanalmente, porque eu conheço um novo jogo, eu começo a gostar dele. Então, se você me perguntar amanhã, meu top 5 provavelmente vai mudar. Eu zerei agora o Ghost of Tsushima, né? E que obra também, sabe? Com certeza tem uma menção honrosa aí. Death Stranding, que é de tirar o fôlego. Quero muito jogar o 2 agora, né? Aproveitar o Play 5. Então, assim, eu ainda não tive muita experiência com jogos só de Play 5, né? Porque eu adquiri o console há pouco tempo. Mas um que eu gostei bastante foi o jogo do Indiana Jones, por sinal. Sim, que legal. Eu não joguei ainda o jogo do Indiana Jones. Ele saiu para Xbox primeiro, eu esperei sair um port para PlayStation 5.
Quando ele saiu, eu já estava assim, completamente mergulhado em outros jogos. Então, assim, realmente não existe tempo suficiente no dia para a gente jogar tudo que a gente gosta. Curioso que eu vi, eu sigo você no TikTok, né? E eu engajo com seu conteúdo diariamente. E eu vi que você comprou um PlayStation 5. E eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, será que ela comprou esse PlayStation 5 só para fazer esse conteúdo? Porque eu falei, eu acho que ela já tem o PlayStation 5 há muito tempo, mas ela deve ter comprado um novo para fazer conteúdo específico. Mas não, você acabou de adquirir ele então. E aí agora você abre um leque para você de exclusivos do PlayStation 5. Eu não consigo... Bom, o Returnal é o primeiro que passa pela minha cabeça, que é você só pode jogar no PlayStation 5, não tem como você jogar em consoles anteriores, mas tem algum exclusivo do PlayStation 5 que você tá assim, cara, eu preciso jogar esse jogo, que já tenha sido lançado ou que vai ser anunciado e lançado num futuro que a gente já saiba todos, né? Olha, eu quero muito comprar agora o Death Stranding 2, né? Que eu acho que é uma parte normal, porque, né, eu joguei o 1, eu quero jogar o 2. O Ghost of Yotei também estou muito animada para jogar, que vai ser meio que a continuação de Ghost of Tsushima, né? E como eu curti muita obra, eu quero ver também. E eu acho que, tipo assim, não vai ser exclusivo do PlayStation, mas que vai ter só pra geração nova o GTA 6, né? Que eu acho que, assim, eu acho que não tem nenhum gamer que não quer jogar o GTA 6. É verdade. Sabe? Pelo menos pra você. Nem que você não curta a franquia do GTA, mas que você vai ter curiosidade para você jogar esse jogo, você vai ter. Com certeza. Realmente o GTA 6 ele vai quebrar a indústria, né? Não há dúvida de que vai quebrar a indústria no melhor sentido possível. É claro que qualquer jogo que for lançado em volta, tá todo mundo correndo, porque realmente ele vai fazer números absurdos. Para quem não sabe, o GTA, a propriedade intelectual GTA é a propriedade intelectual de mídia que faz mais dinheiro no mundo. É assim, mais que qualquer outro filme, mais que qualquer outra coisa. Então, um GTA 6 vai ser de quebrar a indústria no melhor dos sentidos. Eu estou muito ansioso. Eu estava até pensando em comprar um PlayStation 5 Pro só para jogar ele, mas eu falei, não, é muito dinheiro. Deixa eu ficar quietinho com o meu 5 aqui, eu estou melhor. Se acalma. Exatamente. Mas eu queria perguntar para você, Café, como você está super investida no ecossistema PlayStation, queria conversar com você sobre troféus. Porque eu tenho um problema, Café. Todo episódio que a gente tem no Profile, eu vou ter que falar isso. Eu tenho um problema sério. Ele se chama platina. Troféus platina, né? Platinum Trophies. Eu queria saber se você é uma colega que divide desse sentimento comigo ou se você já se libertou disso. Olha, eu vou te falar que platina é uma coisa que eu acho muito legal. Dá um trabalho, então quem faz eu admiro pra caramba. Às vezes eu vejo um vídeo da galera platinando jogos, sabe? Eu fico tipo, nossa, que incrível. Só que eu sou uma pessoa que, pra eu começar a jogar um jogo, ele tem que ser por minha espontânea vontade, sabe? Pra eu poder curtir o jogo. Se eu foco numa platina, eu sinto que eu não vou aproveitar a história. Eu só vou ficar pensando, eu tenho que fazer isso daqui para eu poder conseguir aquele troféu. Eu tenho que fazer isso daqui para fazer o troféu. E eu sinto que eu vou ficar meio que fazer isso virar meio que um trabalho, sabe? E não é uma coisa que eu quero. Jogar videogame para mim é uma coisa muito normal. É uma coisa que é do meu dia a dia. Então, normalmente, eu ignoro a questão de troféus. Eu até desativo a opção de aparecer as notificações, sabe? Porque eu acho que eu ficaria doida, assim. Porque se eu começar, eu sei que eu acho que eu não vou parar, não. Eu vou falar para você, eu comecei com... Eu chamo... Não que coletar troféu seja uma doença, mas eu tenho uma doença de coletar troféu. Isso eu só admito numa bolsa. Mas eu quero separar. Uma coisa é ser que a feature, que a característica ali implementada seja ruim. Eu estou falando isso. Eu estou falando que, para mim, ela é uma coisa que não é tão boa. Mas eu não consigo me libertar dela. Eu já, inclusive, deixei de jogar alguns jogos porque eu ia na lista de troféus e falava assim, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não quero jogar. E eu deixo de jogar algumas coisas por causa disso, que é um absurdo. Com isso dito, eu amo platinar jogos, é uma alegria para mim. E eu tenho uma lista de recomendações de jogos que devem ser platinados. Alguns, com certeza, não devem. Ni no Kuni é um deles, mas que tem realmente um termo de satisfação. Mas se você já se libertou disso, eu fico feliz por você. Um dia eu chego lá. Muito bem. Bom, a gente tem, só para a gente acknowledge aqui, a gente tem o State of Play hoje mais tarde. Eu só quero perguntar se você está empolgada para ele. Tô pra caramba, né? Novidades eu sempre digo que são bem-vindas, né? E eu sempre gosto muito dos anúncios, né? Sempre fico torcendo pra alguma coisa boa, então tô super animada.
Muito bem. A gente não vai falar de especulações aqui nem nada, porque não cabe para a proposta do que a gente está fazendo, mas eu fiz um vídeo ontem, eu posso falar dos meus, eu fiz um vídeo ontem falando das minhas especulações e desejos. Eu só vou falar de um deles. Existe, bom, da Sony First Party, né? Eu queria realmente alguma coisa ou do Wolverine ou do Venom, que sempre existe a possibilidade de alguma coisa aparecer. Ambos jogos, quer dizer, o Wolverine já foi anunciado, o Venom existem várias especulações de uma experiência similar à do Miles Morales, que é uma experiência menor do Homem-Aranha, mas ainda assim extremamente memorável. E a outra não sei se você é fã de JRPGs, eu sou, que é um remake do Final Fantasy IX. Se alguma dessas duas coisas acontecerem, eu vou estar no ar aqui reagindo ao vivo, eu vou quebrar esse escritório aqui de tanta alegria, se isso acontecer. Muito bom, muito bom. Já fica a chamada para quem quiser acompanhar junto comigo aí o State of Play, hoje um pouquinho mais tarde. E já que eu estou falando de coisas mais tarde, hoje eu também tenho uma conversa com o seu amigo Parforte. E tá aí, chegou aí na live, fez até uma doação ali no TikTok. Muito obrigado pelas 10 rosas. Eu mal entendo o que são essas rosas, mas eu agradeço por você ter feito isso por mim. Eu tenho uma pessoa aqui uma agência do TikTok que está me gerenciando e me ensinando algumas coisas. Eles falaram para eu agradecer toda vez que isso acontecer. Então, muito obrigado. Mas eu queria perguntar para você, então, vamos fazer a transição um pouco para o TikTok especificamente. Eu vi que você começou um trabalho agora no YouTube com o Parforte, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas eu acho que o teu trabalho, o teu foco principal em expressão de mídias sociais, é justo dizer que é o TikTok hoje em dia? Com certeza, é o meu maior foco no quesito criação de conteúdo. Muito legal. E pela sua idade, eu imagino que você esteja na escola agora, mas você considera o TikTok um trabalho? Você considera isso uma potencial profissão para o teu futuro ou até o seu presente? Eu não sei aonde você está, em monetizações, a gente não vai conversar disso, mas você considera que o TikTok é potencialmente uma coisa que você vai considerar como profissão, que você vai continuar investindo? Como é que você interpreta o TikTok? Não necessariamente como plataforma, porque as possibilidades são infinitas, mas como é que ele veste e cabe na tua vida atual? Bom, para começar, eu terminei a escola antes, tá? Então, já deu bom. Se tudo der certo, vou começar a faculdade ano que vem. Torcer os dedos. E hoje o TikTok, ele me dá uma renda, tá? Então, é uma coisa muito legal. Eu consigo pagar o carro, que logo vai ser meu, porque eu tô fazendo minha carteira, né? E é dos meus pais, mas a gente sabe que logo vai ser meu. Claro. Tô brincando. E eu consigo pagar o carro, o que é muito legal, porque é uma coisa que eu não imaginava, né? E hoje eu vejo o TikTok como uma fonte de renda, sim. Acho que ainda não tá pronto para ser a minha única profissão, porque tecnicamente eu ainda sou relativamente pequena no TikTok, né? Claro que você pode falar, mas 62 mil seguidores é muita coisa se as pessoas te seguirem na rua. Mas você vê que tem influenciadores gamers que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Então, assim, eu tô no processo, né? Hoje em dia, eu considero como uma renda variável, né? Uma renda variável. E eu considero ele como uma porta principalmente para oportunidade e para networking, sabe? Uhum. Então, eu sinto que o TikTok ele não é só a monetização. Muita gente foca muito nisso, né? Tipo, eu quero monetizar, quero dinheiro, tudo. Mas eu acho que o TikTok, ele também é uma porta para você conhecer gente do meio que você tá e acabar fazendo uma networking ali, quem sabe conseguir outras oportunidades de emprego, parcerias e tudo mais. Muito legal. Você começou o TikTok há quanto tempo? Cara, acredite se quiser, eu comecei em março. Você começou, olha só que barato, cara. E em março você já tinha 18 anos? Não. A minha pergunta é especificamente em relação a isso. A tua mãe é da minha geração, a gente nasceu no mesmo ano, então a gente cresceu com tecnologia, não como você nasceu na tecnologia, eu cresci com tecnologia ali, como eu e a sua mãe temos a mesma idade, eu com 15 anos ali fui pela primeira vez em 95 exposto ao que a internet e aí então a gente cresceu, né, com o nascimento disso. Como é que a sua mãe interpretou quando você falou assim, ou sequer se você conversou com ela, mãe, eu vou fazer um TikTok? Então, eu vou te explicar que, na verdade, a história da Café pode começar em março, mas a Tayla, pessoa, que sou eu, começou em conteúdo na internet muito antes. Eu comecei a gravar vídeo em 2016. Ok.
Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: eu cheguei na minha mãe e falei pra ela: olha, eu vi que tem uma galera que faz vídeo de Minecraft, isso eu pequenininha, né? Jogadora nata de Minecraft, né? E eu lá, mãe, eu quero gravar vídeo, né? Ai, que barato. E aí eu falei, ó, mãe, eu quero gravar, e eu acho que, tipo assim, eu acho que eu ia me dar bem, tudo, né? E isso aí não era normal onde a gente mora. A gente morava no interior do Paraná. Então lá, tipo assim, não era normal uma criança virar e falar, eu quero gravar vídeo pra internet, sabe? Aí demorou um pouco pra minha mãe deixar. E eu sou uma filha que eu sempre obedeci muito meus pais, então eu não ia fazer sem ela deixar, sabe? E aí eu lembro que passou um tempinho, acho que foi mais ou menos em abril de 2016, que meu pai chegou em casa com um headset, um fonão de ouvido, com um microfone, uma espumona enorme assim, e ele chegou e falou: Tó, comprei para você. Do nada. E aí eu fui e falei: nossa, que demais, né? E eu nem sabia direito como funcionava, né? Fui fuçando no computador. E aí eu descobri que dava para gravar o áudio, né? O meu áudio, né? Eu não precisava fazer vídeo no mudo. E aí eu olhei para minha mãe e falei: agora eu posso começar a gravar? Porque dá para eu gravar minha voz. E ela falou assim: quer saber? Eu vou deixar você começar a gravar. E eu comecei a gravar vídeo, claro, minha mãe tava. Gente, tava vendo os vídeos tudo, tá? Não, não tinha nada de errado. Eu sempre aprendi muito, então eu também não falava com estranhos, era tudo bem seguro, tá? E eu gravava basicamente videozinho de Minecraft, sabe? Ok. E tipo assim, acredite se quiser, o canal já não tá mais no ar, tá? Porque não ia deixar no ar. Mas tinha vídeo que pegava, tipo, na época, 50 mil visualizações, que era de. Que era. Na época, era muito popular umas lendas do Minecraft, que Ah, era meio que de terror, tá? Criança sempre inventa coisa. E aí eu claro. descobri que se você colocasse um número específico na hora de criar um mundo no Minecraft, ele gerava um mundo que tinha uma cruz invertida. E Opa, aí, eu comecei a falar o quê? Gente, é terror, esse mundo é assombrado. Eu vou mostrar para vocês aqui as seeds, né, que são esses números, que são assombradas, que vai aparecer o bicho para vocês, isso aqui, não sei o quê. E o pessoal gostava do vídeo. gente. Caramba, você pegou um número absurdo de visualizações. Para uma criança, era muita Exato. coisa, tá? E, tipo assim, era o meu vídeo mais viralizado naquela época, acho que tinha umas 70 mil views, e era muita coisa, principalmente para uma criança. Eu não entendia de monetização, então não ganhei nada, mas era muita coisa porque eu achava muita coisa, né? Tipo, meu Deus, 70 mil pessoas viram eu falando de uma seed amaldiçoada no Minecraft. É. Cara, que loucura isso. Eu não fazia ideia. Bom, com essas 50, 70 mil visualizações, em algum momento a tua mãe ou você, assim, você era criança ainda, mas talvez a tua mãe falou, não, peraí, pode ter alguma coisa aqui. Por que que você não investiu nessa plataforma? Por que que você acabou buscando outras coisas e acabou não dando seguimento ao YouTube? Então, o que aconteceu foi o seguinte: a minha mãe não entende muito de internet, então essa coisa de monetização ela nunca entendeu, sabe? Sempre eu que tinha que ir atrás. Eu comecei a ver que tinha algumas formas de monetizar, só que bem na época que eu tava conseguindo monetizar, o YouTube tinha mudado muitas coisas no quesito monetização. Ok? Então, tipo assim, você tinha que ter uma conta no PayPal, você tinha que ter as 4.000 horas, né? E tudo. E, querendo ou não, apesar dos meus vídeos irem bem em número de visualização, a retenção era muito pequena. Então, Ok. acabava, tipo assim, a galera assistia 2 minutos do vídeo e saía. E aí não contava horas, né? Porque o pessoal assistia muito pouquinho. E aí, bem nessa época aí, acabou que eu tive a minha conta invadida do YouTube. Foi uma tristeza, tá? Você imagina uma criança tendo a conta invadida, né? Tudo porque logou no joguinho online com a conta do Google. Claro. Burrice, burrice. E aí acabei perdendo o acesso do canal, né? Eu lembro que foi uma tristeza, porque a Mini Tayla ficou muito triste, a Mini Café, né? A Mini Café estava muito triste, muito, muito decepcionada. E aí eu comecei a fazer alguns outros projetos, né? E aí finalmente entrou a ideia de voltar para os games, né, esse ano, porque eu sempre gostei bastante de games. E eu acho que demorou um pouco para eu fazer esse retorno, também porque, querendo ou não, eu via as meninas ao meu redor e nenhuma delas gosta de videogame, sabe? Eu Hum, tinha amiguinha na escola
que, tipo assim, falava, tipo, videogame, que coisa esquisita, não. Então, é meio complicado, porque quando você tem uma criança meio diferentona, que era o meu caso, a gente sofre um pouquinho de bullying, né? E é uma coisa bem, bem triste, tá, gente? Aceitem as pessoas diferentes, tá? É normal. E aí eu lembro que eu ficava muito receosa da galera achar o meu canal e acabar me bulinando, sabe? Por eu, tá gravando vídeo, não sei o que, não sei o que. Então, por muito tempo, eu parei, né? Eu não quis fazer mais nada. Só que daí eu falei, olha, eu acho que a maior vingança para esse tipo de pessoa, e eu não sou uma pessoa vingativa, a maior vingança para esse tipo de pessoa, a maior vingança para esse tipo de pessoa é o sucesso. A melhor forma de você mostrar que eles estavam errados é você ir lá e fazer dar certo. E aí você vê, em poucos meses, cheguei aos 60 e poucos mil seguidores, tem vídeo com mais de 1 milhão. E esses tempos para trás eu tava fazendo uma live e apareceu o menino que falou que estudava comigo. E ele falou o nome dele, tudo, e eu falei, nossa, que legal, né? E eu fiquei por dentro, tipo, a vingança. Tô brincando, tá, gente? Mas foi interessante, sabe? E aí ele falou, tipo, nossa, eu vi os seus vídeos, eu gostei do conteúdo. Eu falei, tipo, nossa, né? Você vê como as pessoas também mudam, né? As pessoas podem evoluir tudo. E aí eu vi que eu tava no caminho certo, sabe? Aí só me deu mais vontade de continuar. Caramba, cara. Então, mas a escolha do TikTok, eu acho que eu não sei falar, demographic, pela tua faixa etária, talvez o TikTok, quando você decidiu em março fazer, você deve ter olhado para essa plataforma e falou, bom, essa plataforma está em explosão de crescimento, ela fala Sim. com a faixa etária com quem eu acho que eu quero conversar. Foi esse? O seu processo de decisão foi mais ou menos esse? Sim, e também eu sempre notei que hoje em dia o YouTube tá com uma entrega muito menor de vídeos longos, né? Querendo ou não, o foco, acho que de todas as plataformas não é mais vídeo longo, né? E apesar de eu gostar de sentar e conversar, assim, um papo muito comprido, eu sei que isso não dá muito certo a curto prazo, né? Dificilmente um canal que tá fazendo vídeo de 1, 2, 3 horas vai viralizar. E é uma pena, porque tem muito criador de conteúdo que é muito bom, só que hoje em dia as plataformas não ajudam tanto, né, nesse quesito, elas preferem os vídeos curtos. E aí eu lembro que eu postei um vídeo, eu não lembro direito o que era, foi um teste que eu fiz no TikTok, e pegou, tipo, 2 mil visualizações. E, tipo, pro TikTok é pouco, mas eu falei, olha, dá uma entrega melhor, né? Tá dando uma entrega melhor que no YouTube. E eu falei, isso aqui, se eu aprender como que funciona o engajamento do TikTok, para fazer as pessoas ficarem no vídeo, dá para pegar muita visualização. E aí eu pus em prática, sabe? Eu sempre estudo muito o algoritmo das plataformas, porque acho que isso aí é o que mais importa, sabe? Ok, então agora eu vou pegar meu bloquinho de nota aqui e vou te perguntar. Pega aí, anote. Como é que funciona o algoritmo do TikTok? Qual é a receita do sucesso se alguém chegasse e falasse para você assim, pô, olha, você vai ser a minha coach aqui, você vai ser minha treinadora do TikTok, eu estou abrindo um canal. Qual que é o que, claro que você se sente confortável de compartilhar, qual é a receita do sucesso para você surfar no algoritmo corretamente e você criar uma conta de sucesso, não só necessariamente em games, mas em qualquer tópico que você tem curiosidade de explorar, ensinar e conversar. Me fala um pouquinho da tua experiência com o TikTok. Então, o que eu aprendia no YouTube era que o que mais importava era a thumbnail do vídeo, que ela tinha que fazer você apertar no vídeo. Só que no TikTok, pessoal, na maioria das vezes você não vai olhar uma thumbnail de um vídeo, porque os vídeos que você assiste aparecem na sua For You. Yeah. Então, a ideia era qual? Eu tinha que descobrir como que eu faço para ir numa For You. Como que eu faço para aparecer na For You. Okay. Essa aí era meu objetivo. Eu tenho alguns vídeos que não são tão viralizados e outros que são. Todos que têm mais de 1 milhão, eu segui a mesma linha. A mesma. Hoje eu faço alguns vídeos a mais de teste, eu faço bastante vídeo de teste no meu perfil, para ver como que vai a retenção com outros formatos, sabe? Mas os que mais viralizam no meu perfil, o que mais importa para você viralizar no TikTok, é um segredo muito simples: os 3 primeiros segundos do vídeo. Isso aí, você pode falar é balela, mas não é. Hoje em dia, a gente vive uma geração que eu não tô falando mal das pessoas, tá? Só que as pessoas querem tudo muito na hora. Então, se você vai ver um vídeo no TikTok, o que vai te fazer parar nele? É os 3 primeiros segundos. Aí, se a pessoa começa assim, oi, tudo bem? Eu me chamo Café. Você não vai parar no vídeo dessa pessoa.
Tipo, vai pra lá, café. Ninguém quer seu vídeo. Agora, se você para e fala, olha, acabou de ter um vazamento sobre esse jogo aqui. A pessoa vai falar, eita, tem alguma coisa interessante aqui. Eu vou parar aqui. O que será que foi vazado, né? Numa coisa hipotética, né? Então, você tem que fazer os 3 primeiros segundos do seu vídeo chamar a atenção da pessoa. Você tem que basicamente falar sobre o que é seu vídeo nos 3 primeiros segundos. Interessante que eu tenho certeza que você não foi a primeira pessoa a descobrir esse segredo e fazer essa técnica. Sim, com certeza. Esse conteúdo, essa dica deve estar disponível em várias plataformas, em vídeos, tutoriais. Com certeza. Com isso dito, quem me ensinou isso essa semana foi você e o Parforte. Por quê? Eu falei, eu quero tentar dar um zoom em algumas pessoas e eu quero entender por que elas estão fazendo sucesso e comparar com os meus vídeos. E é muito curioso que eu acabei, vou dar um tapinha nas minhas costas aqui, eu consegui identificar exatamente o que você falou. Eu reparei que muitos vídeos, inclusive, seus e do Parforte, assim, eu não estou falando todos os vídeos, estou falando alguns. Eu nem vi a performance, porque eu já confio que vocês fazem conteúdos bons. Mas eu vi que vocês começam, às vezes, fazendo um zoom. Vocês nem começam com a cara de vocês necessariamente todos os vídeos, aí vocês fazem um zoom na tela de vocês e falam, olha, exato, tem esse jogo de graça na PlayStation. Eu falei, putz, olha que hook bacana, que gancho. Perfeito. Eu falei assim, não, peraí, eu quero um jogo de graça. Inclusive, você fez isso comigo com um jogo do Dragon Ball recentemente. Eu falei, porra, nem sabia que esse jogo existia. Aquele vídeo foi bom demais. Inclusive, eu tenho quase certeza que você assistiu mais de 1 minuto do meu vídeo. Porque eu segurei bastante a retenção nesse vídeo. Na verdade, assim, uma coisa que eu vou te falar para pessoas que eu gosto, que eu curto, às vezes até se eu não estou tão interessado no final do vídeo, eu faço questão de assistir até o final para valorizar que, tipo assim, para mim é uma troca. Mas isso é pessoal, tá? Se eu vejo um short seu ou do Parforte, a não ser que seja um short que seja long, né? Um short de 10 minutos, eu falo, pô, amigão, não vai dar. Não vai rolar. Mas assim, se é uma parada de 1 minuto e nos primeiros 30 ou 40 segundos você já falou o que eu queria ouvir, ou você já me informou, já me deu o tutorial que eu queria, eu posso passar, mas eu falo assim, não, vou assistir até o final. Por quê? Para poder aumentar a retenção desse vídeo, porque é a forma da troca. Você me deu informação, eu quero te dar de volta uma parada, assim, o meu tempo, né? É a minha moeda de troca. A minha moeda de troca é o meu tempo. Eu recentemente não, ontem à noite, eu fiz um vídeo sobre as previsões sobre o State of Play de 8 minutos. E como eu estou num período muito experimental ainda, o algoritmo não está nem ainda direito, eu botei esse vídeo inteiro no TikTok, de 8 minutos. A retenção dele deve ser de segundos, assim, deve ser horrível. Mas eu falei, não, como eu estou num período de iterações agora, deixa eu tentar e ver o que acontece. Mas realmente, voltando para o que você falou, eu acho o máximo tapinha nas minhas costas, eu consegui identificar exatamente essa questão do hook. Eu queria te perguntar, para a gente sair do TikTok, eu queria te perguntar por último, o que você acha que essa plataforma vai se tornar aí nos próximos 5 anos como plataforma, e o que você quer buscar da plataforma? Eita! E o que você quer buscar da plataforma nos próximos 5 anos também? Olha, eu acredito que o TikTok não vai ter uma queda de usuários, tá? Eu acredito que, na verdade, ele tende a crescer muito, especialmente se você for analisar o tipo de pessoa que está entrando na plataforma, né? As crianças de hoje em dia que assistem vídeo, os adolescentes de hoje em dia, tudo, eles querem vídeos rápidos, eles querem uma informação rápida. O cérebro tá basicamente sendo treinado para isso, porque hoje em dia você tem acesso às informações num segundo. Eu quero saber como que eu faço para pintar essa parede aqui de azul. Eu vou dar um Google e tem que comprar uma tinta com aquele pincel e pronto, eu tenho a informação. Antigamente, há algum tempo atrás, você tinha que, sei lá, pegar um livro e é assim que se pinta uma parede. Eu tenho que fazer movimentos assim, com o pincel, e tem que ser um pincel específico. E as pessoas não gostam muito disso hoje, né? Elas querem uma informação mais rápida. E eu não digo só a nova geração, tá? Os adultos que estão com acesso à internet também estão acostumando com isso. E não necessariamente é uma coisa ruim. Só que os vídeos longos, você tem que fazer eles ficarem com muito mais informação, muito rápido para a galera ficar no vídeo. Um exemplo que tem disso daí é o MrBeast. É o maior youtuber do mundo.
E se você for analisar o vídeo dele, no máximo a cada 5 segundos acontece alguma coisa diferente. Ou muda o ângulo da câmera, ou ele coloca um texto aparecendo, ou uma narração, mas alguma coisa diferente acontece. Porque você tem que manter a atenção da galera. Eu acho que o TikTok vai continuar por esse caminho, tá? E eu acho que a longo prazo, provavelmente a plataforma vai crescer ainda mais, especialmente aqui no Brasil, que tem bastante público. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter o TikTok quase que passando o YouTube, sabe? Bem mais próximo. Porque o YouTube ele tem um legado muito grande, então é muito difícil uma plataforma quebrar o primeiro lugar dele, né? Mas eu acho que o TikTok vai chegar bem perto. O meu pitaco sobre esse tópico é que eu acho que o TikTok e o YouTube eles vão dominar gerações. Eu acho que a minha geração, a geração da sua mãe, eu acho que ela pode consumir TikTok, mas eu acho que o YouTube pelos próximos, eu costumo dizer, eu tenho 45 anos de idade, vamos dizer que eu vou viver até os 85, então vamos dizer que eu tenho umas 40 anos de vida. Eu acho que nesses 40 anos, nos próximos 40 anos, eu acho que o YouTube ainda vai ter muito sucesso, porque a minha geração ele já amarrou e eu acho que a gente vai seguir essa geração. Agora, a sua geração, eu acho que, assim como gerações anteriores agora já não... gerações mais novas não acessam Facebook é coisa de velho, agora para algumas gerações Twitter já é coisa de velho, né, o X, então eu acho que o YouTube vai ganhar esse estereótipo de coisa de velho nos próximos anos, a não ser que existam renovações no sistema que eu acho que eles estão fazendo muito legais. Mas o TikTok não está de bobeira. E aí eu queria te perguntar, mais uma vez para fechar o TikTok, você mencionou também durante a nossa conversa live streams. Eu sei que você faz uma coisa com par forte, mas você faz live streams com frequência? Se você faz, qual a sua plataforma de escolha? O que você gosta de fazer nessas live streams? Então, no meu perfil mesmo, no Café com FPS, eu gosto de fazer live no TikTok mesmo. Direto ali no próprio TikTok Studio, né? Se você tiver no computador, ou você ligar o celular e falar com a galera. Sim. Eu vejo o TikTok hoje, eu vou te falar, você ganha muito pouco com presentes, tá? Essas rosinhas que mandaram pra você, por exemplo, elas valem um valor em dinheiro. Só que, tipo assim, pra você pegar um valor significativo, tem que ser bastante presente. Então, normalmente, eu não vejo as lives como, mais uma forma de ganhar dinheiro. Eu vejo como atrair seguidores. Porque a live é muito recomendada para as pessoas que não te seguem também. A chance delas estar passando no TikTok e a sua live aparecer para elas é muito grande. Teve uma live que eu peguei 100 seguidores novos. Caramba! Então, assim, você acaba... Você não ganha um dinheiro adicional, né? Mas tu acaba ganhando mais seguidores, o que a longo prazo vai te dar mais visualizações, mais curtidas e a longo prazo mais monetização. Realmente para a sua marca é fundamental fazer live streams. E você favorece live streams conversa, você favorece gameplay, o que você normalmente faz? Eu já vi o Paforte fazendo lives recentemente, mas eu não vi você. Então, normalmente o que eu gosto de fazer live, eu gosto muito de ligar a câmera, né? Ligar o celular e falar com a galera. Conversar. Tipo assim, vocês viram a novidade do evento de hoje? O que saiu? O que vocês estão achando? E por incrível que pareça, a galera gosta muito disso. Pelo menos no meu perfil dá super bem, sabe? É coisa de 60 a 120 pessoas assistindo a live. Então é uma coisa muito boa, sabe? Legal, bacana. Bom, queria fechar o TikTok agora com você e voltar para o 360 de você, que não é o TikTok. O TikTok é uma pequena parte de quem você é, mas eu quero ir para outras áreas também. Queria tocar num tópico aqui que não quero te preocupar, mas ele é um pouco sensível, então eu queria só ver o seu conforto com ele, que é o fato de você ser mulher em gaming, numa plataforma pública. A gente pode pincelar isso de forma bem humana Claro. e respeitosa. Eu lembro quando eu resolvi mandar mensagem para o Parforte, super tranquilo. Pô, brother, é isso aí, beleza, não sei o quê. Agora, eu tenho uma preocupação maior, e eu tinha isso também, quando eu trabalhava como gerente de comunidade, que inclusive, o que o Venom faz agora. Quando eu trabalhava como gerente de comunidade da Blizzard, quando eu entrava em contato com, principalmente, mulheres, eu tinha questão... A minha primeira técnica era introduzir a minha esposa na conversa o mais rápido possível, porque eu queria falar assim, olha, tá tranquilo, a gente só quer conversar, eu só quero ter um contato com você humano aqui, de ser humano para ser humano, e vida que segue. Inclusive, quando te contar uma coisa aqui por trás das câmeras, quando eu fui
mandar mensagem para você, eu criei uma template, né? Porque eu entrei em contato com outras pessoas também, e eu pensei na template para as mulheres, falar assim, olha, só de curiosidade, eu não sou um desses homens malucos da internet, eu sou muito bem casado há muitos anos. Aí eu falei, não, isso vai parecer mais maluco do que o normal, mas eu queria, de tacada, já dar um senso de conforto e falar assim, cara, eu só quero bater um papo profissional com você. Sim. Eu tenho essa preocupação porque eu já ouvi muitas histórias de terror. E eu queria te perguntar como é que é para você, num ambiente público, assim, a gente não precisa ir para as histórias mais horríveis, mas assim, eu imagino que você já tenha recebido mensagens desconfortáveis e tudo. Eu queria não ouvir das mensagens, mas queria ouvir como é que você, como mulher adulta de 18 anos agora, mas até com 17, quando você começou, como é que é para você absorver essas mensagens? Como é que você lida com o potencial assédio que pode existir? E como é que é para você esse ambiente? Porque isso é muito... Eu tento entender e exercitar a compaixão e empatia, mas eu nunca vou viver isso, eu nunca vou ter esse tipo de insegurança na minha vida. Então, eu queria saber um pouco de você, do que você estiver confortável de compartilhar. Como é que é essa interação na internet para você? Olha, é bem engraçado, na verdade, alguns casos, né? Tem uns casos meio ruinzinho, mas tem alguns casos até engraçados. Eu já recebi proposta de casamento, já recebi. O pessoal falando, casa comigo, eu trabalho em tal lugar, não sei o quê. Eu falei, já recebi pessoa perguntando se eu namorava, quem que era meu namorado, porque se eu não tivesse namorado, a pessoa, pô, eu tenho chance, né? Porque eu sou um cara legal e não sei o quê. E às vezes eu dou até risada. Normalmente eu não respondo, tá? Porque não é assim que funciona, tá? Acreditem, homens e pessoas no geral, você não vai atrair ninguém comentando, quer namorar comigo? Provavelmente a pessoa não vai topar, tá? E, tipo assim, o que eu acho meio estranho é que muita gente não tem vergonha, sabe? Você só chega no direct da pessoa ali, manda o que você quiser e acabou. Você acha que tá tudo bem, sabe? Mas não é assim que funciona. Só que, normalmente, como que eu lido com isso? Se for mensagem no direct, dificilmente eu respondo. Eu fico muito de olho nos meus directs, porque chega, às vezes, alguma parceria, né? Alguma empresa que quer mandar produto, não sei, então eu sempre fico de olho nas minhas mensagens. Mas, normalmente, se for pessoas falando alguma coisa meio estranha, eu nem vou chegar a ler, eu só vou pular sua mensagem, sabe? E, por exemplo, tem comentários em vídeo, comentários em live. Normalmente, em live, por exemplo, eu bano a pessoa, né? Eu bano a pessoa. Eu vou banir a pessoa. Sim. Conjugação de verbo aqui, 10-10. Bano a pessoa. Eu não sei, eu não respondi porque eu não sei. Eu vou banir a pessoa. Eu sempre, não sei, o presente. Eu bano a pessoa. Eu bano a pessoa. Isso aí deve estar super errado. A gente deve estar horrível no português, né? Mas, enfim, normalmente eu silencio a pessoa e deixo pra lá, sabe? Porque, gente, a internet, o fato é, você começou a gravar conteúdo, vai ter gente que vai falar mal. Se for mulher, vai ter muito cara que vai chegar falando umas coisas muito esquisitas. Se você for ligar pra tudo isso, você pira. De verdade, sabe? Você tem ali um problema. Claro que cada pessoa reage de um modo, né? Eu entendo que tem mulher que acha legal, tem mulher que fica muito triste, tem mulher que fica com raiva. Eu sou uma pessoa que eu não ligo. Tipo, tranquilo. Quer mandar, manda, mas eu não vou te responder, você vai ficar no vácuo mesmo, então aceite, sabe? Certo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, isso pra qualquer homem, mulher, porque os haters, por exemplo, existem pra qualquer perfil, né? Se você faz vídeo, sei lá, eu vou fazer um vídeo de crochê, vai ter alguém que vai comentar, nossa, que vídeo horrível o seu. Por que você tá ensinando crochê na internet? Dá até dó. O pessoal que faz crochê, respeito vocês. Mas, tipo assim, você não pode ligar pra essas coisas, sabe? Porque você vai pirar, você vai surtar. E a pessoa, ela quer... Os haters, por exemplo, eles querem te afetar. Então, se você ficar triste, ficar magoado, eles vão ficar felizes. Se você desiste de gravar conteúdo por causa de um hater, eles vão falar, olha, consegui, ele parou de gravar conteúdo. Então, a melhor forma, gente, é você continuar fazendo. Se você se incomoda, você bloqueia a pessoa do seu perfil, né? Não deixa ela acessar seus vídeos, deleta o comentário, não tem problema nenhum, sabe? E eu reajo assim. Você teve algum caso de haters assim? Não, bom, eu acabei de começar. Eu tenho certeza que vai acontecer em algum momento, né? Mas o tipo de assédio que uma mulher recebe, eu nunca vou receber. Inclusive, se alguém falar assim, nossa, quer namorar comigo? Eu falo, pô, obrigado. Antes de tudo, obrigado. Obrigado pelo elogio, eu sou comprometido, mas muito obrigado.
Não, eu acho que o máximo que vai acontecer é chamar de velho, né? Se eu tiver sem boné, tá ficando careca, 4 olhos, né? Aquela É coisa básica. horrível, né? Mas Mas, assim, eu recomendo que você não ligue para esse tipo de comentário. Se você achar que você deve responder, responde. Se você acha que, eu não vou perder tempo com isso, sabe? Deleta o comentário, bloqueia a pessoa, que é uma das melhores formas de lidar com essas coisas, sabe? E também, eu vou te falar, que de repente o comentário dá até engajamento. Então, às vezes, eu até deixo alguns comentários, tipo, teve um cara que comentou assim, nossa, você comprou um. Acho que foi no vídeo do Play 5, ele comentou assim: você comprou um emulador de PlayStation 4. E aí a galera foi nos comentários, detonou o menino, sabe? Eu falei: a minha fanbase me defende, meus fãs me defendem. Eu tenho minha fanbase, meus guerreiros, meus guardiões. E aí acabou que deu, tipo assim, 50 respostas no comentário dele, sabe? Engajou pra caramba. E ajuda no vídeo. Então é bom, sabe? Então, às vezes, você tem que olhar os haters ou comentários meus ruins com outra perspectiva, sabe? Se você olhar no ponto, tipo, isso aqui vai fazer a galera comentar, pode ser bom. O engajamento sempre é o segredo, né? Olha, o benefício da gente fazer a live ao vivo é um comentário do JMV, que fala assim, ó, segundo a internet, não existe uma palavra para conjugar o verbo banir do jeito que vocês precisavam. Realmente não tinha muito o que fazer. Obrigado, JMV. Como que não existe, gente? Vai ter que... A gente mandou, então. Você vê onde que vai para pôr no dicionário. Eu bano as pessoas da minha live, tá? Agora vai ser bano. Eu estou aqui, eu procriei essa lei, tá? Eu acabei de criar essa palavra, bano. Eu bano as pessoas da minha live. Não gostei, mas olha, fico meu muito obrigado ao JMV aí pelo engajamento que a gente estava conversando agora e por ajudar a gente a ter uma live mais bem informada aqui. JMV, como você está engajando com a gente aqui, eu convido vocês, caso você use a plataforma TikTok, para seguir a nossa convidada Café com FPS aqui e por que não me seguir também, eu estou lá como Humildes TV. A gente vai estar trocando esse branding em breve para uma coisa mais interessante do que eu estou buscando, mas já fica o convite aí. Muito obrigado pela correção. Com isso dito, eu acho que a gente vai fazer a transição agora, o Café, para o que eu chamo de... Se fosse... se você conhece, não pela sua idade, você não conhece, mas tinha uma apresentadora de televisão que eu estou me inspirando muito para fazer essas entrevistas, chamada Marília Gabriela. E ela batia uns papos muito legais com o convidado, de uma forma, como eu estou tentando fazer aqui, o melhor possível. Densa, que seja interessante, muito respeitosa. E uma coisa que me chama muita atenção é que ela fazia no final, e acho que vocês fizeram até com o Venom na conversa de vocês com ele, que ela chama de bate-bola jogo rápido, que é você fazer uma pergunta para uma resposta de uma ou pouquíssimas palavras, ou uma palavra que eu fale para você engajar da forma que você achar que, tipo, se eu falar amarelo, você falar sol, esse tipo de coisa. Eu vou chamar aqui no programa, né? A Marília Gabriela chamava de bate-bola jogo rápido, eu vou chamar aqui de speedrun, que é a ação de você jogar jogos muito rápido, né? Fechar eles muito rápido. Inclusive, abraço para o nosso amigo Naitsuno aí, que gosta muito de fazer speedruns. Com isso dito, então, eu vou começar aqui com você para fazer perguntas aqui aleatórias. Eu vou olhar um pouco para o lado agora para minha segunda tela aqui, porque eu tenho algumas anotações. Tranquilo. Mas queria que você fale para mim. Vamos lá, eu vou jogar palavras aqui. Mais uma vez, tente responder ou com uma palavra, ou se você precisar de uma segunda palavra para auxiliar uma terceira, use-a, mas se puder ser com uma palavra só, melhor. E aí, se eu achar alguma coisa que a gente deve pular mais a fundo, aí a gente vai e aí faz o formato de entrevista longa de novo. Vamos lá, então. Mãe. A minha. Pai. Meu pai. Família. Tudo. Casamento. Agora não. Amigo. Par forte. Lar. Casa. Paraná. Minha vida. Que difícil. Pandemia. Horrível. Quantos anos você tinha na pandemia? 13, 12? 13 para 14 por aí. Nossa Senhora, porque não cabe na nossa conversa aqui hoje, mas eu tenho muita curiosidade de entender como é que uma mente de 12 anos absorvia a pandemia. Para fazer uma ponte para uma conversa lá atrás que a gente teve, sabe onde é que eu entrei na minha doença de platinar jogos?
Em março Na de pandemia. março de 2020, meu primeiro jogo platinado. Mas meu primeiro jogo platinado foi o Telltale's The Walking Dead, mas ele era uma platina imediata, só você terminar o jogo você platinava, então esse não conta, foi em 2013. Mas em 2020 foi Dragon Ball Kakarot. Foi o primeiro jogo que eu platinei e foi exatamente no início da pandemia que eu já trabalhava de casa aqui, era eu, minha esposa e meu cachorrinho, e ela saía para trabalhar e eu ficava aqui às vezes tonto e eu acabava fazendo isso. Mas vamos salvar essa conversa para um outro dia da pandemia, porque imagino que tenha sido muito traumático para você de formas muito diferentes do que foram para adultos. Com isso dito, Sim. uma tristeza. Minha irmã. Uma alegria. Minha irmã. Um defeito. Perfeccionista. Tô brincando. Uma qualidade. Eu sou bonitona. Uma decepção. Quando um vídeo não vai bem. É mesmo? Não, muito. Mas você consideraria isso uma decepção? Tipo, isso estraga o teu dia, isso estraga a tua semana, isso estraga Estraga meu dia. Quando você faz um vídeo que você leva muito tempo pra fazer, pra bolar o roteiro e tudo, e aí você posta e vai mal. É uma decepção, sabe? Você fica tipo, nossa, eu fiz tudo à toa. Você, só uma tangente aqui, um parênteses, você posta vários vídeos por dia, você posta um só, o que faz sentido para você? Depende o dia, sabe? Agora, por esses dias, eu tô postando 2 ou 3 por dia. Então é bastante coisa. Se você posta 2, não sei se isso acontece com você, mas se você posta 2 ou 3 vídeos por dia e os 3 vão mal, ou 2 ou 3 vão mal, arrasa o teu dia. Muito. Eu fico muito magoada. Ok. Um sonho. Olha, eu quero o mundo. O que é o mundo? Eu quero viajar, sabe? Eu quero conhecer pessoas de diferentes lugares, quero conhecer donos de empresas, assim, pra gente bater um papo, sabe? Que eu acho que deve ser muito legal. Quero conhecer mais gente do meu nicho. Eu quero conhecer o mundo. Ok. Uma viagem. Eu acho que Japão. Justíssimo. Essa também eu tô devendo. Eu queria muito ir, sabe? Pro Japão. Acho que deve ser muito legal. Ok. Videogames. PlayStation 4. PlayStation. PC. Gamer. Ok. Uma frase que te marcou. Uma frase me marcou. Acho que aquela lá que eu falei, o sucesso foi a maior vingança. Eu acho que era Uma vingança. que me marcou bastante. Um livro. Harry Potter. Muito bem. Qual o seu livro preferido dos 7? Prisioneiro de Azkaban. Ok. Você deve ter lido eles muito nova, né? Deve ter sido assim. Fantástico. Olha, né? olha a minha cara! A personificação do estereótipo nerd sou eu. Entendeu? Então, assim, eu amo Harry Potter, eu amo. Muito bom. Um filme. Lego Batman. Eu não assisti, você recomenda então, né? Lego Batman, deixa eu anotar aqui. Você não assistiu? Eu vou. Olha que eu vou aí te caçar por você não ter assistido, tá? Isso aí é o maior pecado da humanidade. Tem que assistir. É bom demais. Eu assisti, aliás, uma historinha rápida aqui. No meu primeiro ano na Blizzard, quando eu estava no Texas, o nosso time do Customer Service lá, nosso time ganhou lá uma competição de melhor performance e tudo, e a gente ganhou de presente, nosso time era tipo umas 20 pessoas, e aí nós fomos, a gente teve pizza, refrigerante e tudo, e a escolha de um filme, a gente escolheu o filme do Lego, o Lego Movie, né, que era aquele Everything is Awesome, e é o único filme do Lego que eu assisti até hoje, mas Lego Batman, já anotei aqui, ficou a recomendação. Se você me viu... Muito bom. Ele tem umas piadas assim muito... Pode falar. Não, se você me vê olhando para baixo de vez em quando é porque eu tenho um cachorrinho sênior aqui de 15 anos, então de volta e meia eu tenho que dar uma olhada nele para ver se está tudo bem, mas desculpa, fala. Tranquilo, e eu entendo cachorro, você tem que ficar de olho mesmo. E
o Lego Batman, ele tem umas piadas que meio que adulto que pega, sabe? Tem uma parte da música que ele fala assim, quem tem... ele tá brincando lá, tipo, quem é o herói mais maneiro? O Batman. E quem paga imposto? Não é o Batman! Boa. Sabe? Muito bem, voltemos para cá. Um jogo. The Last of Us. Um personagem. Joel. Um jogo que te fez gargalhar. Lego. Um jogo que te fez chorar. The Last of Us Part 2. Sem dar spoilers para nossa audiência, qual o momento que te fez chorar? Dá uma referência mais vaga possível que você puder. O momento mais marcante do jogo que faz a trama inteira. Eu lembro que eu só fiquei assim. Ok. Foi a minha reação. Minha reação genuína foi essa daqui, tá? Eu imitei corretamente. Eu tava em live quando você está se referindo ao como é que chama? O taco de golfe, né? Exato, isso aí mesmo. Eu estava em live e eu fiquei sem palavras. Eu fiquei parado olhando para a tela assim. Não. Aí quando terminou, eu falei, não, gente, espera aí. Eu fui lá, peguei uma água. Aí parei o jogo, parei tudo. Fiquei 5 minutos conversando com a live. Assim, não, isso não aconteceu, não. Eu acho que todo mundo, assim, que jogou e que acompanhou a história, tudo, ficou com essa mesma reação, sabe? Sim. Eu acho que, assim, acho que ninguém tava esperando aquilo lá, sabe? Tudo bem. Passado. Ruim. Prefiro agora. Presente. Bom. Futuro. Maravilhoso. Eu gosto do seu otimismo. Estou feliz de enxergar em você o otimismo. Não, é bom demais. TikTok. Maravilhoso. E para terminar, eu tinha colocado lá em cima na nossa pauta, mas eu estou trazendo aqui para baixo porque faz sentido do fechamento. E agora você pode fazer uma resposta longa, tá? Seu nome é Tayla, né? O seu primeiro nome. Sim. Então, como a Marília Gabriela falava no show dela, em inspiração aqui, a Tayla pela Tayla. Me descreve quem você é. Olha, eu sou uma mulher nerd que gosta de HQs do Batman, que gosta de colecionar jogos, que gosta de gravar vídeos, porque tem como você conversar com as pessoas que gostam da mesma coisa que você. E a Tayla é uma pessoa que, se você tiver de baixa astral, ela vai dar um jeito de deixar você feliz, sabe? Seja indicando um filme ruim, ou te contando uma história para fazer você chorar mais ainda, né? Porque é meu humor, é assim mesmo que funciona. Se você tá triste, eu posso fazer ficar mais triste ou fazer você rir, você que escolhe, sabe? É assim que funciona. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito leal. Então, se eu tenho um amigo e ele precisa de alguma coisa, eu vou dar um jeito de ajudar, sabe? Mesmo que a gente não converse mais tanto, eu tô aqui pra tudo, sabe? E a Tayla é uma menina que ela não desiste, sabe? E acredite, tem muitas rasteiras na vida da Tayla. Mas a Tayla, ela fica de pé, porque é uma pessoa que ela tem muita esperança. Não à toa que a minha garrafa é do Superman. Aqui a gente não tocou nesse assunto, é verdade. O que você me falou agora aponta muito para resiliência. E eu queria te perguntar, mais uma vez, da parte que você se sente confortável, a que você deve essa resiliência? Qual foi a sua inspiração? Quem foi o seu norte? O que te ensinou resiliência? Ou se é uma coisa nativa desde que você nasceu? Olha, não é. Eu acho que com o tempo, conforme você vai envelhecendo, não que eu seja muito velha, né? Mas quando você vai virando adulta, você acaba aprendendo muita coisa, né? E você passa por situações que às vezes você pensa, como que eu vou passar por isso daqui? O mundo vai acabar aqui? Já era? Esse aqui é o fim? Não tem como eu sair dessa. Mas daí você acorda no outro dia e você dá um jeito, sabe? E eu acho que é isso que eu ando fazendo uma grande parte da minha vida. Então eu acabo tendo muita esperança, sabe? Eu sempre acho que, tipo, tá, se hoje o dia tá meio ruim, não tem problema. Ele só dura 24 horas, amanhã é outro dia, a gente recomeça. Cara, que legal, que bacana, assim.
Existe uma pessoa que é uma inspiração para você hoje em dia, seja uma pessoa da sua família, seja uma personalidade das mídias sociais, alguém que fala com você de uma forma que você absorve informação muito bem, seja um escritor, seja um líder de alguma coisa, tem alguém que você se inspire, que você segue os pensamentos, ou não? Olha, tem algumas pessoas e até personagens que eu acho que acaba ajudando muito nesse processo de você querer continuar, né? Eu particularmente gosto bastante do Batman, e pode ser até meio irônico, né? Você pode até pensar, nossa, o que o Batman tem a ver? Mas ele é um menino que ele sofreu muito, né? Na verdade, você vê, ele com muita pouca idade e já perdeu os pais, e muitos meninos da idade dele teriam ido para talvez o mundo dos crimes, talvez tivessem desistido de tudo aquilo, né? Desistido da vida, talvez se tornassem pessoas ruins, mas ele revê aquilo, né? Ele se torna um herói, mesmo com ele sofrendo, né? Mesmo com todo aquele sofrimento, ele dá um jeito de fazer a dor dele se tornar busca por justiça, né? Então ele refaz o trauma dele, ao invés de ser um trauma negativo, acaba virando uma coisa que dá um boost nele, né? Dá aquele negócio, tipo, tá, eu vou ter que ir lá. E aí ele começa, ele treina, ele aprende várias coisas, porque ele tá com essa energia de que ele tem que fazer melhor, sabe? Então, eu acho que seria ele. Muito legal. Olha, então a gente está caminhando agora para o final do nosso segundo episódio aqui do Gamer Profile Podcast. Eu queria falar uma coisa para você que vai ser padrão para todas as pessoas com que eu vou falar aqui. Você tem 18 anos agora, eu tenho 45, a nossa percepção de tempo é diferente, né, pelas experiências de vida que a gente tem, mas independente disso, e eu não estou inventando essa frase, isso é uma frase que eu ouvi, e eu sou uma pessoa, minha esposa fica doida comigo, porque eu absorvo informações de lugares mais randomizados que você possa imaginar, seja de um especial de comédia, seja de um filme bobo, ou de um livro. Se eu leio uma coisa e ela me toca, independente de onde ela veio, eu aceito ela de coração. Sim. E o John Cena, que é um personagem aí da WWE, de aquele wrestling. Maravilhoso. Adoro ele. Ele falou uma frase no final de uma entrevista que me tocou muito. E eu quero falar isso para você e para todos os convidados que vierem aqui. Que é assim, de todas tudo que a gente tem na vida material, ou seja lá o que for, a coisa mais preciosa que a gente tem, a currency mais preciosa, né, a moeda mais preciosa que a gente tem, é o nosso tempo. E, Tayla, eu te agradeço do fundo do seu coração de você doar o seu tempo para mim aqui. Eu pude conhecer você e aprender sobre você muito mais. O bacana do Gamer Profile é que não é um show onde eu só posso entrevistar uma pessoa uma vez, então eu já deixo um convite aberto para, de repente, daqui 6 meses, um ano, com o crescimento do programa. Eu gostaria muito de ser um apresentador melhor ainda e ter mais perguntas e mais engajamentos interessantes, ter uma audiência maior para que a gente possa fazer um engajamento com eles também um pouco maior. Mas eu queria, de coração, agradecer você por estar doando o seu tempo para cá. E é isso, eu queria deixar o meu muito obrigado para você e eu queria deixar um espaço aberto para você agora fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero muito agradecer pelo convite, tá? Eu fiquei super feliz. E eu acho até engraçado esse ser o segundo episódio, né? Você falou. Porque eu sinto que você tá indo muito bem como entrevistador. E eu acho que se esse aqui é você no segundo episódio, eu tô animada para ver como que vai ser no 50, no 100. Provavelmente você vai estar muito melhor, porque agora você já tá muito bom, tá? E uma coisa que eu te digo é que esse nicho de entrevista, podcast, às vezes é difícil você chegar lá, né? Chegar num sucesso. Eu digo porque eu tenho um projeto com o Parforte, né? Que é o Checkpoint pro Café, e a gente também tenta fazer entrevista, tudo. Inclusive, você pode participar de um episódio, a gente vai ver pra dar certo pra te levar lá. E, tipo assim, o que eu sinto é que é muito difícil a gente chegar num lugar alto nesse tipo de nicho. Porque hoje em dia, é como eu falei, a galera, ela quer uma coisa muito rápida. Só que eu também sinto que você só chega em algum lugar se você não desiste. Então, tipo assim, se de repente, o vídeo que eu postei com a Café, com o Parforte, não foi muito bem, calma, respira, faz outro vídeo, vai fazendo e não desiste, sabe? Porque
As redes sociais são assim. No momento você pode estar ali no baixíssimo e depois você estoura. Então, você tem que ter muita perseverança, esperança e não desistir, tá? Então, tenha muito foco e você vai conseguir chegar lá, porque você é um ótimo entrevistador. Nossa, muito obrigado. Eu não tava farmando um elogio aqui, mas eu aceito ele de coração. Muito obrigado. A última coisa que eu tenho para te perguntar, e não vale ser o par forte, porque eu já vou entrevistar ele mais tarde hoje. Gostaria que você, como eu te falei no início do programa, uma das iniciativas que eu tenho é de conhecer pessoas novas e conversar e trocar com pessoas novas. Então, eu queria pedir para você, se você se você se sentir confortável, de me fazer uma recomendação de uma pessoa com quem eu deva conversar, desse meio de gaming que você conheça. Claro! Olha, tem vários, na verdade, né? Vou fazer Opa, menções honrosas aqui. Tem o Carlos do Curiosidade Nerd, tem o Simba, tem o Alex, tem vários incríveis, que eu tô num grupo cheio de influenciadores, né? E pode mandar os contatos deles depois, né? Que tem muitos outros. Mas também tem o Cristiano Bartel, que ele tá no TikTok, a gente entrevistou ele também, eu e o Parforte, e ele faz filtros, aqueles filtros de jogos do Minecraft, ele que faz vários filtros de jogos do Sonic, tudo, ele que faz no TikTok. Então, assim, é um cara que ele tem muita experiência com essas áreas de programação também, é uma área que eu quero seguir, sabe, que eu acho muito incrível. Então, assim, acho que ele seria um bom entrevistado por causa do seu nicho, sabe? Acho que você ia ter umas ideias bem legais para bater com ele. ah, que bacana. Bom, gente, com isso então a gente fecha o segundo episódio do Gamer Profile Podcast. Mais uma vez, fica meu muito obrigado a primeiro de tudo a Café com FPS e assim também como as pessoas que assistiram ao vivo, seja no YouTube, seja no Twitch ou no TikTok. Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!